O Corinthians comemorou, fez toda a festa possível, não jogou com a equipe titular lá na Bahia e acabou conseguindo um empate precioso diante do time do Rogério Ceni, o timão que agora pensa somente no Huracan e na Copa Sul-Americana. O Bahia pensa no meu Inter. Primeiro, a fórmula do abafa, o fator entrosamento junto com o fator casa. Sobrou para o goleiro Matheus Donelli trabalhar muito. Começava a ficar claro que o mapa da mina, ou melhor, do gol, estava pela esquerda de ataque. Pela ponta esquerda também veio a bola de Juba para a cabeça de Gilberto, o lateral com precisão de atacante. Perder gol até tudo bem, mas ficar sem o capitão e maestro do time, isso não dava para prever. Erro de Gilberto na frente causou um problema danado lá atrás. O caminho se abriu para o Corinthians chegar e Romero marcar. A mesma precisão que o camisa 11 teve, o Bandeirinha também para anular o gol. Coincidência ou não, o mesmo lado esquerdo que ajudou o Bahia no primeiro tempo foi a salvação para o alvinegro no segundo. Héctor Hernandes usou a cabeça como se deve para marcar a volta aos gramados depois de um mês e o primeiro com a camisa do Corinthians. 1-1. Pois é, você viu aí, né? No jogo do otimismo, tudo igual para os dois lados, 1-1. Só que geralmente o empate é aquele resultado que não agrada ninguém. E foi o que aconteceu. As duas torcidas que chegaram esperando voltar para casa com 3 pontos, na verdade foram embora só com 1 mesmo. Sem dúvidas, um presente de 100 jogos no comando do Bahia que o professor Ceni não queria. Mas é de se louvar a maneira com que todos se comportaram dentro de campo. É de se elogiar a dedicação de todos eles. O Corinthians praticamente não teve oportunidade de gol. Não teve. Um ou outro errinho nosso ali de marcação. Jogamos 45 minutos com um jogador a menos. Então, assim, eu acho que primeiro se destacar é a entrega de todos, a maneira como se comportaram dentro de campo, a luta, a dedicação de todos. Esse é o principal para mim. Tuvimos solo um tático para... Foi apenas um treino tático, que não foi de grande intensidade. Acho que isso nos custou no primeiro tempo, onde eles foram superiores a nós e mesmo assim não chegaram muito no gol. É muito difícil, fomos dormir muito tarde, fizemos tudo o que é de errado antes de um jogo tão importante como esse. Fizemos tudo o que é errado antes de um jogo tão importante. Satisfeitos com o resultado, que foi melhor até do que se esperava. A expulsão do Everton Ribeiro ajudou, 6 minutos do segundo tempo, o Corinthians jogou com 1 a mais e o Bahia até não se escondeu do jogo, pelo contrário, mas acabou tomando gol aos 44 do segundo tempo. Um pontinho precioso, Rona. Precioso, mas digo um sinal de alerta para o Ramon Dias. Porque lembramos aqui que antes daquela sequência de 9 jogos, eu não vou ficar tampando o sol com a peneira aqui, não. Vamos lembrar aqui, antes dos 9 jogos, aquela sequência dos 9 jogos para começar as vitórias, aquele arranque do Corinthians, quem que jogava no Corinthians? Era Hugo, Kaká, são os mesmos aí. E o Ramon Dias deu mais uma chance para vocês. E vocês jogaram no lixo. O único que abraçou, veja bem que eu tô falando aqui, eu tô sendo pesado. Porque desses dois aqui vão me engolir. Eu tô sendo pesado aqui. O Ramon Dias, o único que tem condições de continuar no Corinthians é o goleiro Donelli. Que se não fosse o Donelli logo no primeiro começo do segundo tempo... Mas o Héctor fez o gol, que não era aproveitado. Sim, mas se você ver o jogo, o Héctor deu uma canelada daqui na várzea. O que acontece aí? Vamos abrir o olho. Mas time reserva, muita festa. Tá na hora de mexer e mexer bonito esse caldo aí. Porque na hora que precisar, que esgotar o time titular... Colocar os reservas, Hugo, Léo Maná, você tá brincando com a bola e com o que você mais gosta de fazer aí. É assustar a gente. Então, atenção, Ramon Dias, Fabinho, tá na hora de mexer o caldo. Porque se botar esses caras, a situação vai ficar complicada. É pra tanto, Cicinho? Não ganhou o Campeonato Paulista, não vem de um bom número de jogos de vitórias... O Corinthians encontrou, né, uma equipe base. Hoje o Corinthians é competitivo com os 11 titulares. Quando você tem que fazer uma outra alteração, enfrenta dificuldade. Mas jogou também contra o Bahia. Tá certo que no início, antes da expulsão, estava sendo massacrado pro Bahia. Mas o Ramon viu a oportunidade aí de poupar os jogadores para Libertadores, para Sul-Americana, porque Libertadores... Não é Libertadores, né? Então, para Sul-Americana... Vai só passear lá, só mas assim, o Corinthians tem uma equipe titular montada. A questão é, onde vai buscar esses jogadores
né, pra sair uma leva e chegar outra leva, se não tem Mas também no mercado. Jogadores e dinheiro, né? Eita, Rona! Você achou que você ia ter vida fácil aqui no programa? Falou o bilionário do gramado sintético. Tô lascado, viu? Dinheiro não é problema no Palmeiras. Avião o bom tem. futebol aqui E anda avião meio também parado, tem. meio congelado. O avião tem, mas não é da mamãe o avião. Vamos lembrar aqui, aí, solta. Mas o Corinthians consegue fazer contratação sem dinheiro. O problema é que não tem jogador pra contratar. Vai contratar onde? Não E tem agora também não vai contratar, só lá no mercado. meio do ano, mais ou Não. menos. Mas com o Hugo, com o Kaká, com o Léo Maná, vai chegar aonde? Aonde vai chegar se precisar? Ainda mais com 2 competições batendo uma com a outra. Chegou o ano passado brigar por algumas coisas aí e tal, Sul-Americana, brigou, eu tive que sair aí no final, depois todo mundo saiu também. Mas é um time que precisa contratar o jeito que não tem alas. Não tem. O Rogério entrou no campo, tomou conta ali. Virou até um ponta, virou um lateral. Cara de ofício, então tem que tratar cara de ofício. Salve nação, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo pra vocês mais uma vez um cortezinho do programa Jogo Aberto, analisando, repercutindo aí o empate do Corinthians na estreia do Brasileirão contra o Bahia em Salvador. Corinthians que estava perdendo o jogo no primeiro tempo, no segundo tempo o Corinthians quase que não conseguiu, mas uma bola cruzada, no finalzinho, Hector Hernandes foi lá, empatou o jogo, os 44 minutos do segundo tempo, um empate, um sabor de vitória, devido à circunstância do jogo. O Corinthians foi campeão paulista quinta-feira, e aí virou a noite comemorando, na sexta-feira apresentou à tarde, reapresentou à tarde, no sábado viajou para o Salvador, e ontem enfrentou aí o Bahia, um time qualificado, um time que tem um grande treinador, o atual campeão baiano, Rogério Ceni, tem feito um grande trabalho. O Bahia hoje é um time de empresários, né, que fez boas contratações. Exemplo, o Everton Ribeiro, que jogava no Flamengo. Inclusive, o Everton foi expulso no início do segundo tempo. Foi um jogo que o Bahia teve muitas oportunidades, o Corinthians também teve. Ramon foi obrigado a escalar um time totalmente reserva, porque quem jogou titular no Corinthians ontem foi só o Roberto. O resto, o Ramon descansou, porque os jogadores, vários deles, né, se viram suas respectivas seleções, outros ficaram aqui no Brasil trabalhando pesado para a final contra o Palmeiras. A gente percebeu que Carrilho e José Martins, no último jogo, no derby contra o Palmeiras na quinta-feira, na final eles estavam exaustos, cansados. Ranieri teve que correr pelos dois. Então o Ramon ontem foi obrigado a escalar um time reserva, e o time reserva do Corinthians é muito ruim. Isso aconteceu ano passado, né, quando o Ramon Dias precisou, e está acontecendo esse ano quando o Ramon Dias escalou. Os jogadores não estão aproveitando as oportunidades, porque ontem foi muito mal. Kaká, Léo Maná e Hugo. O Léo Maná lateral direito, o Hugo lateral esquerdo, e Kaká jogou na defesa. Muito mal esses 3 jogadores não estão aproveitando as oportunidades. Então não é ruim o empate do Corinthians lá em Salvador. Para mim foi um empate que tem que valorizar, porque esse time do Corinthians reserva é muito ruim. Ontem, para mim, o melhor que salvou o Corinthians ontem foi o Donelli. Matheus Donelli foi muito bem. Matheus Donelli, esse sim, aproveitou a oportunidade. O Bahia saiu na frente aos 43 minutos do primeiro tempo, o Corinthians empatou aos 44, né? Thales Magno acabou fazendo uma jogada espetacular, e Romero foi lá e marcou o gol. Mas o Thales Magno, quando recebeu a bola, estava impedido, o juiz anulou de forma correta. Então foi um jogo que o Corinthians mostrou aí algumas necessidades e algumas deficiências. Corinthians não é segredo para ninguém que precisa ir ao mercado e fazer algumas contratações muito pontuais. E Ronaldo Giovanelli ainda acabou fazendo um alerta para o técnico Ramon Dias a respeito de contratação, porque o Corinthians estreou ontem no Brasileirão. Já na quarta-feira já tem a estreia contra o Huracan na Sul-Americana. Então o Corinthians precisaria hoje ter praticamente 2 times, mas 2 times com qualidade, porque vai ser preciso fazer alterações, alternar a equipe
a equipe em determinados jogos. Pela circunstância, precisa você mexer. Jogadores do Corinthians igual José Martins, José Martins e Carrinho estão muito cansados, então não tem como você colocar jogador no início de um Brasileirão, por quê? O campeonato é longo, vai terminar só em 21 de dezembro. Então, o Corinthians precisava ter um outro time para ajudar, assim como fez o Palmeiras. O Palmeiras no Paulista, o Abel Ferreira poupou muitos jogadores do Palmeiras, e o Palmeiras chegou à final. O Corinthians hoje não tem esse privilégio, porque o jogador que coloca não corresponde, porque são jogadores, com todo respeito, né, os profissionais, muito fraco tecnicamente. Então o Corinthians viu a necessidade, precisa ir ao mercado, precisa reforçar, porque tem competições importantes, e a gente não pode parar por aí de apenas ganhar o Paulista. Precisa ganhar o Paulista e buscar um título nacional, né, ou internacional, porque a torcida merece muito. A torcida do Corinthians está ali presente em todo jogo, apoia. Não é à toa que o Corinthians hoje é o time que leva mais pessoas no jogo, tem a média melhor, 44 mil por jogo. Então o Corinthians recebe aí o próximo jogo no Brasileirão, recebe o Vasco da Gama na Neoquímica Arena, e tem chance do Corinthians ganhar e fazer 4 pontos, iniciando o campeonato com o pé direito, apesar de estar jogando um time reserva pelas necessidades que o time tem. Gente, quero agradecer vocês pelo carinho, agradecer vocês pelo apoio e fazer um pedido muito especial. Use o espaço aqui no vídeo para vocês deixar seu comentário, deixar também o seu like para fortalecer o nosso trabalho e o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E deixe também sua inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.